Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. 4 horas de tiroteio e mortes no Rio. A polícia invade uma favela e entra em guerra contra os traficantes. As imagens do medo. As pessoas fogem do fogo cruzado e um homem carrega a mãe que não conseguia andar. Alain Prost testa o carro que pode ser pilotado por Senna no ano que vem. Os cientistas garantem, em pouco tempo o homem vai poder viver com rim e fígado transplantados de animais. Definido o horário de verão, que começa no mês que vem. O Jornal Nacional está começando. A guerra das drogas no Rio. Traficantes do Comando Vermelho enfrentam mais de 170 policiais numa favela do subúrbio. Mesmo cercada, a quadrilha resistiu com granadas e armas automáticas. O tiroteio durou 4 horas. 12 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 policiais. 8 traficantes morreram. O dia estava clareando quando policiais da Delegacia de Entorpecentes invadiram a favela de Acari, no subúrbio. Rajadas de metralhadoras acordam os moradores. Em pânico, eles se misturam aos policiais, correm desorientados para fugir do tiroteio. Chegam os reforços. 150 soldados da Polícia Militar. 2 helicópteros participam também da operação. Com granadas, fuzis e metralhadoras, a polícia cerca o esconderijo. De dentro da casa, os traficantes respondem com mais tiros. O policial alerta quem tenta se aproximar. Soldados com coletes à prova de balas dão cobertura para que outros possam se aproximar. Um deles fica ferido no rosto. 2 policiais conseguem chegar na laje da casa. Durante meia hora, a polícia tenta negociar a rendição dos 16 traficantes. Eles mandam um recado. Não vão se entregar. A polícia fecha o cerco. Acuados, os traficantes tentam escapar e 4 morrem no tiroteio. Outros caem feridos. 11 são presos, entre eles 5 menores. O chefe do tráfico de drogas na favela, o Parazão, que substitui Cico, preso em Bangu 1, consegue escapar. Esta casa, que era utilizada como fortaleza, talvez seja o melhor exemplo do que foi a violência no confronto entre a polícia e traficantes aqui na favela. Ela foi praticamente demolida a granadas e tiros de escopeta e de fuzis AR-15. Durante 4 horas, 16 traficantes fortemente armados resistiram ao cerco policial com granadas, fuzis e metralhadoras. Eles só conseguiram escapar depois que abriram buracos nas paredes, pularam para outros barracos e se esconderam no interior da favela. No esconderijo, marcas de balas por todos os lados. Paredes destruídas pelas granadas, ferros retorcidos, vidraças estilhaçadas. No chão, centenas de cápsulas das armas dos traficantes. Depois de terem conseguido escapar pelos buracos abertos nas paredes, os traficantes fugiram em 3 táxis em direção ao bairro de Costa Barros, na zona norte do Rio. A perseguição continuou. Os traficantes reagiram e continuaram atirando granadas na polícia e ferindo mais 2 policiais. Aqui, o tiroteio recomeçou e 3 homens do bando de Parazão foram mortos pela polícia. No final da operação, a Delegacia de Entorpecentes mostrou o sofisticado arsenal apreendido com os traficantes de Acari. Um fuzil AR-15, um fuzil Ruger, uma metralhadora Uzi de fabricação israelense, escopetas e aparelhos de comunicação à distância, além de grande quantidade de drogas. 10 quilos de maconha e 40 quilos de cocaína. No início da tarde, a favela de Acari voltou a ser ocupada por soldados do Batalhão de Operações Especiais. Os traficantes anunciaram a volta dos policiais com fogos de artifício. Gritos, explosões, rajadas de metralhadoras e fuzis. A violência do tiroteio acordou a favela de Acari. Ao amanhecer, muitas famílias tiveram que abandonar as casas debaixo de uma chuva de balas e estilhaços das granadas. No fogo cruzado da batalha, os moradores viveram 4 horas de horror. Mamãe, por favor. Pânico e desespero. Famílias inteiras fogem de casa. Protegido por um soldado, um homem enrolado num lençol carrega a mãe nas costas.
policiais levam crianças de colo para longe do fogo cruzado. É um cara morto lá no chão. Não, querida? Não. O reencontro com a filha foi a poucos metros do tiroteio. Como se fossem refugiados de guerra, os moradores procuram abrigo nos barracos mais protegidos. Esta senhora quer buscar o filho que ficou em casa, mas não pode passar pela barreira da PM. Um casal atingido por estilhaços de granada é socorrido pela polícia. Os dois têm ferimentos na perna. A ambulância dos bombeiros é chamada. Fim do tiroteio. É hora de recolher os mortos. Mas nem por isso o drama acabou. A polícia está na favela, os traficantes estão escondidos em algum lugar e os moradores convivem com o medo dentro de casa. As ruínas da guerra estão sob os olhos de todos. Dentro da cozinha, no quarto. Este homem mostra como fez para proteger o filho pequeno durante 4 horas de tiroteio. Os moradores espiam atrás do muro, na fresta do portão, mas não saem de casa. A rua ainda é da polícia e o estrondo das granadas e metralhadoras é uma lembrança recente demais. O Exército e a Polícia Federal já têm pronto um plano de ocupação das favelas do Rio para acabar com o domínio dos traficantes. Foi o que disse em Brasília o diretor da Polícia Federal. O coronel Wilson Romão disse também que os traficantes controlam as favelas do Rio há muito tempo. Esses marginais, desde o primeiro governo do Dr. Leonel Brizola, que eles se enquistaram no morro. Eles transformaram aquilo em verdadeiros bunkers. Eles se enterram, eles têm... Então, para agir naquela região, nós temos que fazer um trabalho pesado, não é coisa simples, não. O plano é... As Forças Armadas, no caso do Exército, eles não dão o controle de uma área grande e nós subimos para buscar esses marginais. Agora, o Exército, ele faz o bloqueio, né? Ele precisa. Mas isso não é uma forma de intervenção, Fernando? Nós temos um plano, não quer dizer que nós vamos desembocar nesse plano. Vai depender do governador nos solicitar, ou se a coisa piorar muito, pode ser que haja até uma intervenção. O governador do Rio, Leonel Brizola, distribuiu uma nota oficial no início da noite, rebatendo as declarações do diretor da Polícia Federal. O governador diz que o coronel Wilson Romão perdeu uma boa chance de ficar quieto e que ele deveria respeitar o bom senso das pessoas. No Rio, o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, almirante Arnaldo Leite Pereira, confirmou que o Comando Militar do Leste tem um plano para ajudar as polícias civil e militar no combate aos traficantes. A seguir, os salários e vantagens das empresas estatais irritam o presidente Itamar. Uma câmera de TV registra um assalto violento a uma joalheria. O presidente Itamar Franco exige rapidez nas explicações sobre os salários das estatais. O presidente está irritado com os salários pagos a fiscais e auditores da Receita Federal e funcionários do Banco Central. E quer saber por que funcionários de empresas como o Banco do Brasil têm tantas vantagens. O Banco do Brasil gastou com a folha de pagamento do ano passado para cá 330 trilhões de cruzeiros reais. No mesmo período, os 3 maiores bancos privados juntos gastaram com o pessoal 3 vezes menos, 110 trilhões de cruzeiros reais. O funcionário do Banco do Brasil tem direito a anuidade, gratificações, auxílio alimentação, auxílio creche e participação nos lucros, o que pode até triplicar o salário no final das contas. Mas os funcionários ainda querem mais. Veja algumas das reivindicações. Estabilidade para o pai desde o início da gravidez até o bebê completar 1 ano. Aumento real de 15% a partir de setembro. E até a criação de um feriado no dia do bancário. Estas e outras vantagens que as estatais dão aos seus funcionários e a falta de prestação de contas ao governo vem preocupando o presidente Itamar Franco. 8 empresas com database em setembro estão descumprindo as regras da política salarial. É o que diz o relatório enviado ao presidente Itamar Franco pelo ministro do Planejamento, Alexis Stepanenko. Alegando desobediência civil, o ministro sugere a demissão dos dirigentes das empresas, caso não mandem imediatamente ao comitê coordenador das estatais os índices de reajuste que os funcionários tiveram este mês.
Além do Banco do Brasil, os salários da Petrobras, Caixa Econômica, BNDES e Conab estão sendo analisados. A Secretaria de Administração Federal pediu reforço de pessoal para atender ao pedido do presidente. Um flagrante da cidade mais violenta dos Estados Unidos. O assalto a uma joalheria de Washington foi registrado em todos os detalhes por uma câmera de vigilância. O vídeo exibido pela polícia mostra o momento em que 3 homens negros começam a agir. Um deles usa o revólver para render os balconistas e os proprietários, que são coreanos. Os assaltantes agridem um balconista e a dona da loja. Logo depois, começam a quebrar as vidraças para roubar as joias. Antes da fuga, o assaltante armado atira no balconista que está caído atrás do balcão e na porta de vidro. O balconista foi internado num hospital e a polícia espera conseguir uma pista dos assaltantes com a divulgação das imagens. Um acidente com 10 carros e uma moto para o tráfego na Marginal do Tietê, em São Paulo. 3 pessoas ficaram feridas. O acidente foi às 7 da manhã. Os motoristas diminuíam a velocidade para ver os veículos batidos. O resultado foi um congestionamento de 14 quilômetros. O tráfego só voltou ao normal depois das 8 da manhã. Representantes de 28 entidades civis e religiosas discutiram em Brasília propostas para reduzir a violência no país. Uma delas, do rabino Henrique Sobel, sugere uma campanha de conscientização através do rádio e da TV. A deputada Rita Camata pede que a polícia dê proteção para quem quiser denunciar crimes. O documento com as sugestões vai ser entregue ao presidente Itamar Franco. Definido o horário de verão. Começa no dia 17 de outubro e termina no dia 20 de fevereiro. Este ano, o Amazonas também está incluído. O horário de verão vale para os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais o Distrito Federal e os estados da Bahia e do Amazonas. E agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. A quarta-feira deve ser quente e com sol em quase todo o Brasil. A frente fria chegou à Bahia bem fraca e já avança em direção ao oceano. Mas amanhã ela ainda pode provocar chuva nessa pequena área escura, que vai do sul da Bahia até o Espírito Santo. Uma outra frente fria que está vindo do Uruguai deve deixar o tempo nublado no extremo sul do país. Nas outras regiões, um dia ensolarado. Há previsão de chuva rápida à tarde na grande área listrada. A temperatura chega a 29 graus em Salvador e em Belo Horizonte, 26 graus em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e 25 graus em Porto Alegre. Em instantes, cientistas revelam: os órgãos de animais vão ser transplantados para o homem sem rejeição. O ministro Fernando Henrique anuncia o maior corte de gastos do governo na história do país. Cientistas reunidos em Cambridge, Inglaterra, revelam: em 2 ou 3 anos vai ser possível o transplante de órgãos de animais para o homem sem problemas de rejeição. Estes porcos já nasceram como resultado de engenharia genética, destinados à produção de órgãos para transplantes em seres humanos. A expectativa é que, graças à engenharia genética, os fígados, rins e outros órgãos destes porcos não sejam automaticamente rejeitados pelo corpo humano, como ainda acontece. Este projeto poderá se tornar realidade dentro de 3 anos, revelou hoje na Inglaterra um dos maiores especialistas mundiais em transplante. Num congresso em Cambridge, o americano Thomas Stausel, de Pittsburgh, surpreendeu cientistas com a previsão de um prazo tão curto. Esclareceu que o avanço resulta do aperfeiçoamento de 2 novas drogas contra a rejeição. Uma delas, extraída de um cogumelo descoberto no Japão. A outra, tirada do veneno de cobra. Outros especialistas em Cambridge foram mais cautelosos no prazo, prevendo sucesso só dentro de 1 década. Mas todos concordam que o uso de órgãos animais em transplantes para seres humanos é apenas uma questão de tempo. Pouco tempo. Os rebeldes atacam o avião do presidente da Geórgia, que foge da guerra civil na região de Sukhumi. Há denúncias de massacre de civis durante a invasão à Abcásia. Os separatistas falam em trégua.
mas os civis fogem da cidade com medo de novos combates. O presidente Shevardnadze já chegou à capital da Geórgia, Tbilisi, junto com um grupo de feridos. Um piloto aposentado atravessa o Atlântico no menor barco do mundo. O americano Hugo Villen navegou 85 dias do Canadá à Inglaterra num barquinho de 1,60 m, o tamanho de uma banheira. A prefeitura de Boston exige o pagamento dos prejuízos a prédios provocados por esta explosão de um navio no porto de Boston. A cena foi montada para o filme Blunaway, onde o ator Jeff Bridges faz o papel de policial de um esquadrão antibombas. A produtora do filme diz que vai pagar todas as vidraças quebradas na explosão. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, anunciou hoje em Washington que o governo vai ser obrigado a fazer o maior corte de gastos da história do país, 25 bilhões de dólares, mais de 3 quatrilhões de cruzeiros. Este é o déficit do orçamento da União para o ano que vem. O ministro concordou que o corte é drástico. Isso é um ajuste muito forte, sem dúvida alguma, como a inflação brasileira é alta também. Isso vai ser no decorrer do ano de 94. Agora, esse ajuste será mais fácil na medida em que nós acelerarmos o processo de privatização. Fernando Henrique Cardoso disse que estava esperando reforçar a lista de privatizáveis com empresas de concessão de serviços públicos. Não incluiu a Telebrás nem a Petrobras e sobre a Vale do Rio Doce disse que fica para depois. Você venderá melhor quando a economia brasileira estiver melhor. Falou numa desindexação eventual da economia, mas depois do aperto fiscal. Bom, esse rombo de 25 bilhões de dólares, maior que o orçamento geral da Previdência, ele deveria ser eliminado pelas reformas programadas para a revisão constitucional, agora em outubro, a tributária, administrativa, previdenciária e patrimonial. São as 4 reformas que garantiriam o chamado ajuste fiscal. Sem a revisão, pelo menos 2 dessas reformas, a da Previdência e a tributária, teriam de apelar para o expediente da emenda constitucional. Só que esse expediente é muito demorado, leva no mínimo 10 meses, e as reformas seriam aprovadas só em agosto. Acontece que o rombo orçamentário de 94 começaria a rolar em janeiro acima de 2 bilhões de dólares por mês. E se isso acontecer, aí sim, aí o governo vai ter de arriscar 5 saídas dolorosas. O corte de despesas de todo tipo, a interrupção de obras, o engavetamento de projetos, a venda em massa de estatais e a suspensão do repasse voluntário de recursos para estados e municípios. Ou como concluiu hoje em Washington o ministro Fernando Henrique, não seria bem mais fácil fazer a revisão já? Daqui a pouco, Alain Prost testa em Portugal o novo carro da Williams que pode ser de Senna. Um médico do Paraná já fez 35 operações com a técnica que separa o coração do peito. A Fórmula 1 investe nas mudanças para o ano que vem. Hoje, no Estoril, em Portugal, Alain Prost fez testes no carro que pode ser de Ayrton Senna. O repórter Roberto Cabrini acompanhou. A Fórmula 1 vai à pista com os homens de 93 e as máquinas de 94. A Benetton testa um novo sistema de direção, no qual as rodas traseiras também viram. A McLaren de Ayrton Senna segue avaliando o motor Lamborghini. Senna ainda não fala sobre o futuro. Na hora certa a gente vai falar sobre o futuro. Christian Fittipaldi testou hoje um footwork, mas ele está pensando mesmo é na McLaren. Eu não tenho nem palavras para conseguir dizer como é que eu me sentiria tendo a chance de, na minha segunda temporada e meia de Fórmula 1, poder correr por um carro que existe a possibilidade de lutar pelo título. Já houve um contato com a McLaren? Não, eu não vou negar. E na mesma equipe footwork, havia hoje outro brasileiro. O paulista Júlio Ferran, destaque da Fórmula 3000, deu suas primeiras voltas. Ele briga por uma das vagas da footwork para 94. Esse é o carro que vai ser usado pela Williams no ano que vem, já com todas as modificações exigidas pelo novo regulamento. Por ironia do destino, hoje o tetracampeão Alain Prost se transformou em piloto de testes do carro que deverá ser usado no ano que vem por Ayrton Senna. Durante quase 4 horas, o tetracampeão Alain Prost testou a Williams de suspensão convencional. Os primeiros tempos foram modestos, mas Prost disse que mesmo sem a suspensão ativa,
a Williams deve continuar dominando a Fórmula 1 graças à qualidade do chassi e também do motor. Médicos do Paraná já salvaram a vida de 35 pessoas com uma nova técnica de cirurgia que também é usada em São Paulo. O coração é retirado do peito, operado e reimplantado. Este homem, andando pelos corredores do hospital, teve o coração retirado do corpo para uma cirurgia. 4 dias depois, está passando bem. Seu Osmário Gomes tinha um coração 4 vezes maior que o normal e poucas chances de vida. Durante 1 hora, o coração dele ficou ligado ao corpo apenas por um pequeno tubo de plástico. Ele foi o 35º paciente que sofreu um autotransplante, uma nova técnica para o tratamento de doenças graves do coração. Na cirurgia de autotransplante, os médicos comparam o coração a um motor que precisa ser retirado, todos os defeitos consertados e depois reimplantado no paciente. É assim que ocorre a cirurgia. O paciente fica 12 horas no centro de tratamento intensivo e depois já pode ir para o quarto. Antes da cirurgia, o coração de Dona Zenaide quase não batia por causa de uma lesão grave. Depois de 1h10 com o coração fora do corpo, ela já não tem mais os problemas de antes. Às vezes tinha falta de ar, eu desmaiava. Agora faz uma semana que a senhora está se sentindo novinha em folha. Agora faz uma semana que estou. Graças a Deus estou boa. A técnica eu acho bastante prática, simples, e a maioria dos cirurgiões cardíacos terão capacidade para fazê-la. O presidente Itamar Franco desabafa e diz que gostaria de ter antecipado as eleições para este ano. Hoje, o presidente recebeu a visita do Rei Pelé, no Palácio do Planalto. Foi uma visita surpresa que interrompeu a conversa do presidente com o senador Pedro Simon sobre a liderança do governo no Senado. O Rei Pelé deu parabéns pelo governo que o presidente está fazendo. Colocou-se à disposição para ajudar no que puder ser útil e disse que espera ver o presidente na abertura da Copa do Mundo no ano que vem nos Estados Unidos. Pelé foi embora e o presidente voltou a insistir para que o senador Pedro Simon continue como líder do governo. Não adiantou. O senador entregou definitivamente o cargo, mas ficou acertado que ele fica respondendo pela liderança no Senado até que o presidente escolha um novo líder. O senador Pedro Simon agora vai ter uma outra missão no governo. A possibilidade de desempenhar uma missão que é a representação, um diálogo entre o presidente da República e forças da sociedade, entidades representativas da sociedade. O presidente Itamar Franco disse hoje que tem por hábito fazer uma autocrítica permanente. Disse isso depois de declarar que ficou devendo ao país a decisão de antecipar as eleições para a presidência. Ele gostaria de estar sendo substituído agora, quando faz 1 ano de governo. Sobre a revisão constitucional, o presidente disse que os partidos estão divididos a respeito da questão. E se ele tomasse uma posição agora, complicaria ainda mais esse cenário. Por isso, vai esperar uma decisão do Congresso. O presidente da Força Sindical, Luiz Antônio de Medeiros, anunciou hoje que vai a Brasília defender a revisão constitucional. Nós vamos fazer uma concentração em Brasília amanhã por menos impostos, mais salário, dinheiro para a educação, dinheiro para a saúde pública no Brasil está uma questão de polícia, o trabalhador não tem hospital. Portanto, tem que pegar essas questões e colocá-las dentro da Constituição reformada para começar a resolver os problemas brasileiros. A revisão da Constituição mexeu com todos os grandes partidos hoje no Congresso. E pelo menos uma reforma ficou decidida. A Câmara vai instalar vidros para separar o plenário das galerias. Uma coisa está certa, um vidro blindado à prova de bala e som vai separar galeria e plenário. Por enquanto, o que divide os parlamentares mesmo é este artigo da Constituição. Da tribuna, o líder do PFL defende a revisão constitucional sem tocar nos direitos individuais. O presidente da Câmara concorda e os outros deputados também. É só o começo. Mexer ou não mexer na Constituição é a dor de cabeça dos partidos. Para o PPR não foi difícil. Todos concordaram. Revisão já. Quem não quer mudar deve estar satisfeito com a situação. Como nós não estamos, queremos a revisão. Revisão sim, mas até que ponto? O PP não tinha a resposta, mas ninguém estava mais dividido que o PMDB. 5 grupos, dos que não querem a revisão, dos que querem sem restrições, dos que preferem dividir os trabalhos em 2 partes, dos que defendem uma mini-revisão com uma Assembleia Constituinte para 95 e dos que preferem deixar tudo para depois, agora só um emendão.
Imaginem uma reunião com todas essas contradições. O PMDB passou a tarde discutindo. O discurso mais exaltado foi do ex-presidente José Sarney, em defesa da revisão constitucional. Se nós formos criar artifícios de fazer meia reforma, um quarto de reforma, uma convocação de uma reforma adiada, nós estamos burlando a Constituição. Como no PMDB, nem todos os tucanos pensam assim. Mas o presidente abriu o bico para dar o tom do que quer do partido. A revisão constitucional é importante que seja feita agora e seja feita, evidentemente, dentro da linha que o governo propõe. A discussão sobre a revisão constitucional continua em Brasília. Do Congresso Nacional, fala ao vivo a repórter Délis Ortiz. O líder do PFL, deputado Luiz Eduardo Magalhães, disse agora há pouco que abre mão de ser o relator da revisão constitucional. Esse, na verdade, é um aceno para o PSDB, que exige a eleição do presidente e do relator da revisão. Os tucanos, reunidos agora, já decidiram que querem a revisão. A pauta mínima e o prazo dessa revisão é que estão sendo discutidos ainda. E acabou a reunião do PMDB. O partido decidiu não decidir. As bancadas da Câmara e do Senado fazem isso amanhã, antes da sessão que vai votar o projeto que prevê o início da revisão constitucional no dia 6 de outubro. A tendência do PMDB é apar esse projeto e depois negociar a reunião. De Brasília, Délis Ortiz. Veja a seguir. Desaparece um guia da Conab com informações sobre desperdício de alimentos. Se enfrenta de cacetete na mão um teste Rússia. Mistério na Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. As informações sobre os armazéns que desviam estoques do governo desapareceram de um computador da companhia em Brasília. O roubo aconteceu nessa sala, na sede da Conab. Durante a madrugada, alguém abriu o console do computador e tirou o Winchester. O Winchester é uma caixinha que fica guardada exatamente aqui, no console do computador, e se parece com um cartucho de videogame. Ele guarda a memória do computador. O Winchester roubado tinha as informações sobre todos os estoques da Conab no país inteiro nos últimos 12 meses. O Winchester também registrava o histórico dos armazéns, ou seja, aqueles que se envolveram em desvio de estoques. A direção da Conab acha que o ladrão estava interessado apenas no equipamento, avaliado em 30 mil cruzeiros reais. Mas se o interesse era sumir com o histórico dos armazéns, o ladrão falhou. As informações disponíveis no computador são disponíveis também no Banco do Brasil e nos demais computadores da casa. A violência pode explodir a qualquer momento em Moscou. Hoje, as tropas de choque do governo Yeltsin apertaram ainda mais o cerco ao parlamento rebelde. O desespero tomou conta da oposição a Yeltsin, que está armada até os dentes. O estrangulamento lento e gradual do governo paralelo transformou o território da Casa Branca em zona proibida. Ninguém entra, nem jornalistas, e quem sai não volta, mesmo deputados. De meia em meia hora, alto-falantes da polícia exigem que os defensores da Casa Branca entreguem as armas. As tropas de choque teriam transmitido uma ordem. Se até amanhã de manhã os rebeldes não se renderem, uma ação decisiva será tomada. De um lado, as forças de Yeltsin, cada vez mais ameaçadoras. De outro, gente com os nervos em frangalhos e as metralhadoras carregadas. No começo da noite, cerca de 4.000 manifestantes tentaram furar o bloqueio policial. Fascistas, fascistas, gritavam os opositores de Yeltsin. Depois de uma semana de impasse, os cacetetes foram usados pela primeira vez. Nas próximas horas, um gole de vodka a mais pode pintar a Casa Branca de vermelho. É preciso mais de 1 bilhão de cruzeiros reais para salvar o Museu Nacional no Rio. O Fantástico do último domingo denunciou a péssima situação do prédio e do acervo. E hoje o ministro da Cultura foi ver o abandono do museu. Um prédio de 2 séculos e um dos maiores acervos de história natural do país estão ameaçados pela falta de manutenção e de dinheiro. O teto pode desabar a qualquer momento e o piso está sendo destruído pelas traças.
A situação do museu surpreendeu o ministro da Cultura, que decidiu fazer uma visita para conhecer os problemas de perto. Ele determinou que o Conselho Nacional de Política Cultural faça um relatório com as reformas que o museu precisa. Mas tantos anos de abandono não vão ser recuperados com facilidade. As reformas vão custar mais de 1 bilhão de cruzeiros reais. O ministro Jerônimo Moscardo viu as fundações do anexo, planejado para abrigar parte do acervo. Sem dinheiro, a obra está parada. O ministro decidiu fazer a visita depois que o Fantástico mostrou o abandono do museu. Com tantos problemas, o prédio corre um sério risco: virar pó. Essas denúncias, estes fatos levantados pela televisão são de grande valia e o presidente tem reagido prontamente. Nós estamos aqui para mobilizar a população, a cidadania, em defesa da cultura. Boa noite. Boa noite. A lentidão da Justiça Penal. Amanhã, no Bom Dia Rio, às 7h30.